Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais com assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade com convidados muito especiais. Bom, vereador, nós estamos vivendo aí um momento muito importante. Nós tivemos aí recentemente o senhor participando ativamente da abertura da Semana da Pessoa com Deficiência e hoje vamos tratar sobre essa questão das pessoas com deficiência, dificuldades, políticas públicas voltadas a essas pessoas. E nesse primeiro bloco nós temos o prazer de receber aqui o nosso querido Henry Sauano, ele é deficiente auditivo, e para estar conosco nesse primeiro bloco, a Débora da Fonseca, que é intérprete de Libras e que estará também participando conosco nesse primeiro bloco. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, falando sobre essa questão que é muito importante, tem que ser discutida amplamente. O senhor está participando, representando a Câmara Municipal nessas reuniões, nesses eventos e com certeza, como o senhor mesmo diz, na tribuna, colocando o dedo na ferida e cobrando de quem tem que cobrar. Seja bem-vindo. Agradeço, Glaucio, mais uma vez a presença do Henry, da Débora, voluntária, por estar vindo aqui realmente dar voz para o Henry, poder mostrar um pouquinho das suas dificuldades. Eu acho que é importante nessas conferências que a gente participa, da Semana das Pessoas com Deficiências, Glaucio, a gente poder ouvir um pouco todo o convívio, as pessoas que estão no dia a dia e até mesmo os próprios deficientes, para entender de fato o que a gente tem que fazer como política pública, porque é muito fácil falar o que eu acho. A gente estava aqui agora, o Márcio, que vai participar do segundo bloco, até mesmo para ir no banheiro, não tinha como se locomover. O Nelson mesmo, um banheiro que era um pouquinho maior, né, Nelson, que está aqui depois no segundo bloco, também não tinha a mesma facilidade, porque os banheiros são adaptados, mas não são totalmente voltados para pessoas que estão com deficiência. E o Henry sofre, porque é uma pessoa que, se você não tiver a escrita Libra, como que ele vai conseguir entender o que tá lá na ponta, para poder realmente saber se ele está no lugar certo, para onde que ele tem que ir, estudar e assim por diante. Então, assim, é importante que a gente olhe para essas pessoas, não com um olhar de pena, mas com um olhar de realmente o que a gente possa fazer para dar realmente para elas uma garantia de futuro e principalmente de independência para que elas possam viver autônomas no seu dia a dia. Perfeito, vereador. Bom, eu queria então agradecer mais uma vez aqui a Débora, né, que está conosco, e também o Henry Sauano. Eu queria começar perguntando para o Henry um pouquinho sobre, né, as principais dificuldades, né? A gente sabe que, como disse o vereador Paulo Henrique, a gente sabe que estamos ainda muito aquém, né, de políticas públicas, tem ainda alguns obstáculos, algumas dificuldades, melhorou bastante, mas ainda sabemos que temos que trabalhar bastante para essas melhorias, né, para essa inclusão, de uma forma assim, real, né? E eu queria perguntar ao Henry, no dia a dia, as principais dificuldades, né, no que tange a deficiência auditiva, o que tem que melhorar. Vamos começar a citar um pouquinho desses pontos para o nosso telespectador. Boa tarde. Obrigado por me convidar, ao vereador Paulo também. Obrigado pela apresentação, agradeço a todos pelo convite. O meu nome é Henry e esse é o meu sinal. Bom, sobre a minha vida, no passado eu não morava aqui, eu morava em São Paulo e aí agora eu moro aqui na cidade de Tupã, mas por um bom tempo eu trabalhava e tinha experiência com lugares acessíveis, né? Então tinha essa experiência com aulas bilíngues que eu dava nas escolas, no sistema de inclusão, onde a gente então fornecia essa acessibilidade para que as crianças conseguissem se desenvolver, né? Ensino básico, intermediário, avançado. E aí, há alguns anos, ele teve toda essa experiência. E aí ele conheceu a esposa dele, e aí ele se casou, já tem 2 anos, e mudou para a cidade aqui de Tupã. E aí começou a morar aqui e percebeu que aqui na cidade ainda faltam algumas coisas. Está conhecendo a cidade aos poucos, mas ele sente muita dificuldade e encontra muitas barreiras aqui na cidade ainda. Por exemplo, profissionais. Ele tenta ir às empresas, entregar currículos, mas não é chamado para entrevistas, né? Então, tem a lei de cota da contratação de pessoas com deficiência. As empresas sabem disso, mas às vezes não chamam ele para as entrevistas, porque tem essa dificuldade da comunicação,
né, essa barreira da comunicação, de como vai interagir com ele. Então, ele acredita que dentro das empresas, principalmente, que precisa dessa acessibilidade, para que as pessoas consigam entender que o surdo, ele consegue sim trabalhar, fazer qualquer coisa, desde que tenha alguém que saiba se comunicar com ele e ensinar para ele tudo que ele precisa, né? Com a esposa dele também, ela também sente um pouco de dificuldade em relação ao trabalho, né? Ele estuda, ele faz faculdade, está terminando a faculdade de pedagogia, está no último ano, né? Então ele tem intérprete de Libras na faculdade. E aí ele sente um pouco dessas dificuldades de encontrar intérpretes também na cidade de Tupã. Em São Paulo, isso já é um pouco melhor do que aqui. A cidade é maior, então tem mais profissionais na área. E aqui ele sente que falta informação por parte das empresas sobre o deficiente, sobre o surdo. Saber que o surdo ele é capaz, sim, e ele precisa só dessa acessibilidade dentro das escolas, dentro das empresas, nos lugares públicos, hospitais e tudo mais, né? Mas ele nunca desiste, ele luta, ele persiste bastante e mostrando que o surdo é capaz. Então, por exemplo, a lei da contratação de pessoa PCD. Então, ele lê muito assim que tem vaga para pessoa PCD, aí ele vai, prepara um currículo, entrega nas empresas, mas aí ninguém chama. Então, ele não consegue entender isso. Né? Ele tem experiência já administrativa, ele é formado no curso de administração, então ele já tem certa experiência, mas entrega currículo e aí as pessoas acham que olham e falam, o surdo é muito difícil, a comunicação, o surdo não é capaz, então não vou contratar, não vou nem chamar para entrevista. E não é, precisa dar oportunidade, precisa conhecer o surdo. Né? O surdo pode trabalhar em qualquer lugar dentro de uma empresa, né? E olhar para ele com um olhar diferente. Saber que ele é uma pessoa somente surda, mas que ele é capaz sim. Chama, conversa, conhece e vê que ele vai conseguir sim. Então falta consciência das pessoas e olharem desse olhar mais humano para conhecer o surdo, para que ele consiga se desenvolver bem. Perfeito. Vereador, nesse primeiro ponto aqui do programa, a gente viu que o Henry, um dos maiores questionamentos é a estrutura das empresas em poder contratar essas pessoas com deficiência auditiva. Quer dizer, a gente sabe que na nossa cidade, por exemplo, ainda falta um cuidado nesse sentido. Em São Paulo, em cidades maiores, a realidade já é bem diferente. Mas aí um pleito que a gente percebeu que ele bateu bastante nesse sentido, nessa questão do trabalho, né? Porque é tão capaz quanto uma pessoa sem nenhuma deficiência. Né? Estudam, ele é formado, quer dizer, se preparam, têm conhecimento, são inteligentes, pessoas normais, são pessoas normais, como todos nós. Mas ainda as empresas têm uma resistência, algumas empresas, não todas, mas algumas empresas ainda existe uma resistência, né? E uma falta de conhecimento, talvez, de um suporte, de um acompanhamento, de uma assessoria, para poder receber esses profissionais, né, de uma forma igualitária. Sim, e não digo nem igualitária, porque tem uma lei que fala que eles não podem ser... Eles têm que ter uma cota mínima para você trabalhar. Então, e você não pode preencher essa cota com outro funcionário. É isso que eu estou entendendo. E, infelizmente, em Tupã, ou cidades pequenas como a do interior, às vezes entende isso como sendo uma obrigação. E a gente que tem contato, às vezes, com pessoas especiais, até que trabalham na PAI, crianças e outros síndrome de Down, a gente vê que quando você tem esse tipo de funcionário também trabalhando, você faz com que a união, a interação do time seja muito mais forte, porque as pessoas vão ter que aprender a viver com as diferenças. Você pode ter certeza que a comunicação com o Henry, num primeiro momento a pessoa pode falar, mas é difícil. Como que eu vou conversar com uma pessoa que não me escuta? E hoje a gente vive num mundo que, cara, muitas vezes, Glaucio, a gente fala por WhatsApp, a gente fala por e-mail, manda-se os relatórios. Até mais que pessoalmente. Até mais que pessoalmente. Hoje, pessoalmente, se fala muito pouco. Então, assim, basta querer. E as empresas grandes, em grandes cidades como São Paulo, elas têm que se adaptar a isso, porque há uma cobrança realmente para que a pessoa tenha essas pessoas, para que a gente possa realmente inseri-las dentro do setor do trabalho, para que elas tenham as independências. Porque a gente fala, eles vão ficar afastados pelo INSS. Quem que quer ficar afastado pelo INSS? Todo mundo quer ter a sua dignidade de trabalhar, almejar uma promoção, um crescimento. O próprio Henry está indo para a segunda faculdade. Né? Então, assim, você vê que tem gente que não consegue fazer uma, tem gente que fala que a vida é difícil e o mesmo está mostrando que não. Então, às vezes, a gente tem que quebrar essa barreira, conforme você mesmo disse, e mostrar para a população e para quem nos assiste em casa que você trabalhar com os diferentes é o que te faz viver num mundo em harmonia.
Porque se você quisesse viver só com as mesmas pessoas, ou só com os mesmos gêneros, ou com os mesmos gostos, nós viríamos praticamente num país sem desenvolvimento. Porque é com essas interações que vão fazer você a buscar outras formas de se comunicar, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pela comunicação interna, ou por um papelzinho, ó, assina aqui o que você quer, eu vou escrever o que eu quero, e assim vai. É assim que nós vamos movimentar. E se a gente não buscar isso, igual ele fala, e cobrar às vezes, para que as grandes empresas que têm essa obrigação o façam, simplesmente ninguém vai lembrar que eles existem. Bom, eu queria perguntar também para o Henry. Henry, você você falou bastante sobre a questão do trabalho, das oportunidades de trabalho, do mercado de trabalho. Mas também eu queria que você citasse também outras áreas, por exemplo, entretenimento, de lazer. Nós vamos nos colocar na nossa cidade, né? Vamos colocar no nosso cenário aqui. No dia a dia, por exemplo, você está aqui, repartições públicas, em empresas onde você vai ali como consumidor, né? Vamos citar um pouquinho de tudo, né? Não só na questão do trabalho, mas também outras áreas também que você se depara com essas dificuldades e, como eu disse há poucos instantes, de repente por falta de conhecimento, de estrutura, de um acompanhamento, de profissionais que conheçam a área, por exemplo, de Libras, que estão ali para ajudar. Quais são as outras áreas que você tem se deparado com dificuldades no que tange a nossa cidade de Tupã? Boa pergunta. Sim, eu penso que, por exemplo, eu encontro barreiras e dificuldades em lojas, por exemplo, ou qualquer outro lugar que eu vou. Museu, por exemplo, o museu aqui da cidade. É difícil. A comunicação não acontece. Existe essa barreira na comunicação. Falta intérpretes de Libras, não tem intérpretes de Libras para conhecer a história, a cultura da cidade, por exemplo. Eu não consegui ainda. Então, isso eu me sinto um pouco assim, que falta alguma coisa mesmo, né? Essa dificuldade da comunicação. Então, por exemplo, se eu vou a uma loja comprar uma roupa, ou se eu vou a uma sorveteria, por exemplo, a pessoa estranha, o surdo, tipo, meu Deus, como vai ser? E agora? Aí vai mostrando, às vezes, o que ele quer, tenta escrever e vai apontando as coisas, mas a comunicação realmente, assim, na língua de sinais, ela não acontece. As pessoas não conhecem, parece que é um mundo diferente, parece que eu sou uma pessoa de outro mundo. Então eu tenho um pouco de paciência, aí eu vou mostrando, aí eu escrevo, vou mostrando para a pessoa. E aí às vezes entende errado o que ele quer, aí ele fala, não, atenção. Por exemplo, se eu vou pedir uma pizza, também acontece de vir um sabor errado da pizza. Então ele encontra essas dificuldades, é um problema que eles realmente encontram. E que as pessoas precisam entender e conhecer realmente a cultura e a identidade surda. Como é um surdo? As pessoas não têm realmente isso que você falou, informação. Eu passeio, eu tenho uma vida normal. Mas as gerações, por exemplo, não têm uma mente aberta, parece aqui em Tupã, para entender, né, como é o sujeito surdo. Eles conhecem, às vezes, pouco, mas não claramente. E aí, aos poucos, ele torce para que isso vá mudando, vá se desenvolvendo. Às vezes sofre um pouco de preconceito, ele já percebeu isso. Às vezes as pessoas parecem que querem ficar longe, né? Então falta conhecer realmente, para acabar com esse preconceito com o deficiente no geral. Então ele tem paciência, ele já sabe, ele já conhece, então ele não discute, ele leva a vida dele aí normalmente. De repente, né, vereador, é importante esse relato do Henry no sentido de políticas públicas, no sentido de investimentos em cursos, né, vamos falar aqui na questão do auditivo, né, com intérpretes de Libras, cursos voltados a isso, de repente um subsídio, alguma instituição, de repente em parceria, não sei. Estou tentando achar algumas saídas para Tupã, tá? Porque o país é muito grande, estou falando da cidade de Tupã. E a Câmara está preocupada e atenta a essa questão, né, vereador? Realmente, isso não é uma bandeira só minha. Temos vários outros vereadores que também, como eu, querem trazer também dignidade para as pessoas especiais, pessoas com deficiência. A gente sabe que realmente no município como o nosso, se a gente às vezes não fazer com que a lei chegue na ponta, ou que você estimule o cara a realmente ter lá uma linguagem toda especial, um banheiro para deficiente. Eu te dou um exemplo, a gente aqui que é vereador, temos hoje o próprio paço municipal, onde o executivo está e não tem elevador. Então assim, estamos no pleno século XXI e o negócio não acontece. Então assim, tem muita coisa para se fazer, muita coisa para puxar a fila. O Henry aqui, hoje o programa está um pouco curto, porque a gente tem outro bloco com outras pessoas também, falando um pouquinho
das suas dificuldades, das outras deficiências. Mas o Henry tem uma vida que é de vitória. Um menino que, pelo que eu entendo, até uma pergunta para não falar besteira. Da sua casa, você foi o único que, pelo que eu entendi, tem a deficiência. Você nasceu com essa deficiência ou isso acabou acontecendo? E como é essa comunicação? Porque às vezes, aquilo que você fala, o treinamento às vezes tem que ser com os próprios familiares. Sim. Porque se você não dá o treinamento, igual a Débora está aqui traduzindo tudo em tempo real, como que deve ser a comunicação numa casa, numa família que não tem condições, às vezes, para comprar comida? Como que ela vai fazer um curso de Libras? Como que ela vai ter essa comunicação com o filho? Como que às vezes vai conseguir trazer essa dignidade? Então, eu sei que o bloco está bem, já passou um pouco do tempo. Mas o assunto é relevante, vale a pena. Mas eu queria entender só como que foi isso, a família descobrir que ele tinha esse problema de audição e como ele lidou com isso ao longo do tempo, porque hoje é uma pessoa bem sucedida, formada, mas provavelmente deve ter passado muito perrengue na vida, né? A minha mãe mora no Rio e meu pai morava no Japão, né? Os dois se encontraram, se conheceram, se casaram e eu nasci ouvinte. E aí, depois de um tempo, com mais ou menos um ano, ele teve meningite e aí ele ficou surdo. Aí a mãe, quando percebeu, tipo, nossa, meu Deus, e agora? Como vai ser, né? O pai também ficou bem preocupado, como que a gente vai se comunicar com todas essas dificuldades, sofreram bastante. Levaram ele para fono, para tentar fazer com que ele ficasse oralizado, não tiveram um bom sucesso com isso. E aí ele começou a ir nas escolas, estudar, e aí encontrava essa dificuldade de comunicação, né? Aí a mãe conversava sempre com os professores e tudo mais, e aí ele foi para uma escola especial, lá em São Paulo, uma escola chamada Instituto Santa Terezinha. E aí a mãe e o pai não gostavam muito que ele fizesse uso da língua de sinais, queriam que ele falasse, queriam obrigar ele a falar, porque antigamente a língua de sinais era proibida, né? Os surdos eram proibidos de sinalizar. Então ele sofreu muito com isso. E aí a mãe fazia com que ele oralizasse, obrigava ele a ficar falando. E aí ele sofreu com isso. Encontrava sempre barreiras. E aí ele sempre indo para a escola, tudo, junto com os ouvintes, mas não tinha uma comunicação. E aí ele foi crescendo, sofrendo com isso, não conseguia uma comunicação acessível. Aí em 2002, com a criação da Lei de Libras, que a lei respeita a língua de sinais e aceita a língua de sinais como meio de comunicação, aí sim a mãe e o pai viram que não poderiam mais proibir ele de usar os sinais e que ele tinha liberdade para sinalizar, né? E não somente para falar. E aí foi que ele começou a se desenvolver, conhecer outras pessoas surdas, e aí começou a se comunicar. Mas com o pai não sabe Libras, não aceita muito isso, não quis aprender, e a mãe sabe bem pouco também. A comunicação é difícil com eles. Ele não se sente muito feliz, né, com essa relação com a família, né? Mas ele cresceu assim, sem uma relação estabelecida por falta de comunicação, né? E aí hoje não, ele sinaliza, hoje ele se sente feliz, né? Mas com a família ele tem um pouco desse bloqueio. Eles me respeitam hoje, eu respeito também a vida deles, cada um segue a sua vida. Perfeito. Caramba. Bom, você viu, e né? Tem gente que reclama. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas primeiro eu queria parabenizar o Henry. Henry, você realmente é um exemplo de pessoa, é um exemplo de ser humano. O vereador disse uma coisa aqui que é verdade, quando a gente reclama da vida, né, tipo assim, eu tô com preguiça, eu não quero fazer, a gente sempre acha um obstáculo, né, nós temos nossas obrigações e a gente reclama de fazer, de repente, uma obrigação. Então, você é um exemplo que realmente, quando a pessoa quer, quando a pessoa tem vontade, quando a pessoa tem perseverança, pode fazer a diferença em uma sociedade, em um grupo de pessoas. Então, você faz a diferença, você é uma pessoa que está dando uma lição de moral para todo mundo que está nessa sala aqui, pode ter certeza disso, tá? E, inclusive, eu me incluo nesse grupo. Para nós. Então, quer dizer, eu me coloco, eu mesmo, tem hora que eu estou reclamando da minha vida, estou com uma preguiça de fazer uma coisa, a gente sempre acha uma desculpa. Então, você realmente está dando uma lição de moral para aquela pessoa, está puxando a orelha daquela pessoa que reclama da vida no dia a dia. Então, isso aqui é um puxão de orelha no bom sentido da palavra. Eu acho que tem que ter um trabalho muito sério, sim, de políticas públicas, tem que melhorar muita coisa, mas são com ações como essa, atitudes como essa que a TV Câmara está promovendo hoje, como diz o vereador Paulo Henrique,
cutucar, cobrar, fiscalizar. São através dessas ações que nós nos propomos a fazer, é que de repente vamos ter um futuro melhor, uma sociedade melhor. Então, parabéns pelo seu exemplo, pela sua perseverança. Você é um vencedor, um guerreiro, já está partindo aí para uma segunda faculdade. Quer dizer, então, tem gente que tem tudo aí favorável e não quer nem estudar. Tem gente que está fugindo até da escola. Essa é a verdade. Tem gente que pode até da escola. Então, você é um exemplo que nada é desculpa, nada se torna difícil quando a gente tem vontade. Então, parabéns. Realmente, fiquei contente com esse bate-papo aqui, com essa entrevista, tá? Uma das melhores que eu já fiz na minha vida, tá? Então, fiquei muito feliz de entrevistar você e espero que você volte mais vezes, de repente com boas notícias, que as coisas estão melhorando. E com certeza, eu queria que você aproveitasse esse momento e deixasse uma mensagem à população de Tupã. Tenha certeza que milhares de pessoas estão te acompanhando, estão acompanhando atentamente esse bate-papo. O que eu quero dizer para as pessoas é aproveitarem as oportunidades, né? Não importa qual a deficiência, mas que a sociedade se una para dar oportunidades a essas pessoas e a entender que o surdo é capaz, sim. Tendo um intérprete de Libras, ele consegue tudo e a comunicação vai acontecer. E que os surdos precisam lutar por seus direitos. Muito obrigado ao vereador, muito obrigado por me convidar para essa entrevista e a mostrar para a população de Tupã um pouco da cultura surda. Muito bacana. Obrigado, Henry. Débora, obrigado pela sua contribuição, com a sua colaboração também aqui na TV Câmara. E realmente... Acabou deixando o filho em casa, claro, com cuidadores, para poder vir para cá, muito Glaucio. Legal, obrigado. E voluntária, para mostrar que às vezes a gente fala, mas Libra é importante. Cara, é fundamental às vezes para você conseguir dar esse suporte de trazer as pessoas para dentro da sociedade. Com certeza. Débora, obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite. E conte com a TV Câmara para levar, né, a informação, a orientação à população, que, como nós dissemos aqui, muita gente não tem conhecimento, não tem informação, não sabe a quem buscar, a quem recorrer, a quem buscar ajuda. Então, eu acho que nós estamos exercendo a nossa função social. E você está fazendo a sua parte. Obrigado pela presença aqui na TV. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade que vocês estão dando aí para o Henry, para mostrar um pouquinho da cultura surda e de que o surdo ele é capaz, só é uma diferença linguística, nada Bacana. mais. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Nesse primeiro bloco, nós recebemos o Henry Salvano, deficiente auditivo, mas é uma pessoa realmente diferenciada, um exemplo de vida, e também a nossa querida Débora da Fonseca, que é intérprete de Libras, colaborando conosco também nesse primeiro bloco. No segundo bloco, retornaremos, né, com mais dois queridos amigos falando sobre, né, a semana, né, da pessoa com deficiência, né, que está realizando muitas ações nesse mês agora, a Câmara sendo representada pelos vereadores, estando presente com os vereadores e debatendo abertamente na sociedade. Daqui a pouquinho retornaremos, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.